vamos agradecer. Muitos começam a orar e fazem uma bagunça na oração. Não sabe se agradece, não sabe se pede, não sabe o que vai falar com Deus. E por isso também não tem resposta. Por isso também não tem nada de Deus. Nós precisamos pautar a nossa vida. Quando nós entramos na casa do Senhor para orar, nós precisamos saber o que nós queremos, o que viemos aqui fazer. Porque senão, nós não vamos ter nada da parte de Deus na nossa vida. Eu entro aqui com um propósito. Eu dobro o meu joelho com um propósito. Eu abro a minha boca e clamo a Deus para um propósito. E aí nós vamos receber de Deus aquilo ou aquela resposta para um clamor, para um propósito, para um foco, a qual eu tenho colocado diante de Deus. E quando nós olhamos esta palavra, se nós olharmos um pouco atrás, no capítulo 11, no versículo 19, nós vamos ver que o Evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. Mas quando nós olhamos no último verso aqui do versículo do capítulo 11, a palavra do Senhor vai dizer o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Só que no capítulo 12, nós vamos ver que a palavra do Senhor vai dizer para nós que por aqueles dias Herodes estendeu as mãos para prejudicar alguns irmãos da igreja. Por quê? Porque a palavra estava sendo pregada, porque o evangelho estava sendo divulgado, porque eles dobravam o joelho e falavam com Deus: abre portas e caminho, nos dê lugares para poder pregar o evangelho, nos dê pessoas para ouvir a palavra. E quando ele saía a Antioquia e outros lugares, Deus colocava pessoas que não eram cristãs, que não eram convertidas, para poder ouvir a palavra e também se converter. Aí o diabo, ele vai ficar furioso e vai levantar a mão para poder paralisar os apóstolos, para colocar um ponto final na palavra que está sendo divulgada. Mas quando se tem propósito, mas quando se tem um foco, o diabo pode levantar a mão e estender, mas não tem o poder de paralisar o povo de Deus. Ainda que encerre alguns na prisão, ainda que alguns vão perder a vida por amor ao evangelho, mas Deus não vai deixar o mal vencer o bem. Aí quando nós olhamos, Tiago foi preso. Só que Tiago é preso e logo ele é morto ao fio da espada. E o inimigo acha que está ganhando. O diabo pensa que ele vai paralisar a igreja. O versículo que nós lemos vai dizer que Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. E aí eu me pergunto e faço a pergunta: quando nós entramos na igreja, a gente ora pelos nossos filhos, a gente ora pela nossa família, a gente ora, aleluia, pelos irmãos da igreja. Nós nos colocamos um propósito diante de Deus, de orar consagrando a nossa vida, para ter mais comunhão com o Senhor, para estar mais íntimo de Deus, para poder pregar a palavra com eloquência, para poder pregar a palavra com ousadia, para poder estender a mão, o inferno ser curado, para que os demônios sejam expelidos, para que o nome do Senhor seja exaltado, aleluia, na vida do pecador. Será que nós estamos com o mesmo propósito e em constante oração? Quando nós olhamos essa palavra, Herodes, ele achou que estava bom, vou intimidar o povo de Deus, vai parar. Ele mata Tiago ao fio da espada e logo manda prender Pedro. Ele fala assim: ele é o líder, então ele vai ser preso. E aí eu vou apresentar ele no meio do povo na Páscoa. Aí o inimigo quer fazer chacota com os cristãos. Nós não podemos parar de orar, porque se nós pararmos de orar, o inimigo prende, o inimigo paralisa, o inimigo faz arruaça, o inimigo atenta
que envergonha os crentes. Então por isso Pedro estava preso. Herodes prende Pedro e fala o seguinte: na Páscoa eu vou amarrar ele, vou trazer no meio da praça, vou colocar ele lá e vou fazer eles ficarem envergonhados, e depois eu mato ele, e assim eu acabo com o evangelho que está sendo pregado. Só que ele esqueceu de uma coisa, e às vezes nós esquecemos também, de que quando nós entramos por essa porta para orar, nós temos que ter um foco. O inimigo, um tempo atrás, estava criando arruaça, atrapalhando os cultos. Um tempo atrás, ele começou a levantar os mesmos crentes para ficar brigando um contra o outro, para ir para as redes sociais, um falar mal do outro. O inimigo, um tempo atrás, ele tentou de várias as formas acabar e envergonhar os cristãos e paralisar eles. Agora, de um tempo para cá, sabe o que o inimigo está fazendo? O inimigo está usando, ele sabe que ele não pode, já tentou de várias formas para nos paralisar, mas ele viu que tem joelho dobrado em oração, ele viu que tem jejum, que tem consagração, ele viu que com esses ele não pode. Então sabe o que ele está fazendo? Preste atenção, ele está usando os nossos filhos dentro de casa, para poder fazer, para poder ficar perturbados, para poder tirar a paz dos pais, para poder tirar, atormentar os pais, para os pais ficarem bravos, ficarem nervosos, para os pais poder ficar falando palavras de maldição, para os pais ficar bravos, bater, espancar, e assim o inimigo desestrutura a família. Sabe o que nós temos que fazer? Vencer o inimigo na oração. Preste atenção, conversa com uns 2 ou uns 3 pais no dia de hoje. Pergunta como é que está o seu filho dentro de casa, como é que está a sua criança dentro de casa. Eles vão falar que está chorando de raiva, porque os filhos estão perturbados, eles não ouvem, não obedecem os pais. E o inimigo viu que não pode com você porque você ora. Ele falou o seguinte: nós vamos acabar com a comunhão deles dentro de casa, fazer deles pecar, falar palavras que não é para falar, amaldiçoar os seus próprios filhos, e eles ficarem nervosos, e assim eles pecam, e assim o inimigo ganha. Conversa com os 2 pais, depois vocês me falam para vocês verem. Dobrem o joelho, ao invés de maltratar, ao invés de lançar uma palavra de maldição no filho. O filho é a herança de Deus. O inimigo quer atingir o vaso mais fraco dentro de casa para poder tirar a paz da família e desestruturar os pais. E aí o que ele faz? Ele ganha, porque ele abala a estrutura da família. E ele abalando a estrutura da família, sabe o que acontece? Os pais começam a lançar maldição nos filhos. E se ele lança, ele já está errado, já está pecando. E aí o filho fica amaldiçoado, os pais pecando, e o inimigo achou uma brecha para entrar e acabar com tudo. Mas só que não é só dentro de casa não. A igreja também. As pessoas lá fora também. Tenta conversar com algumas pessoas e me conta. Aí o inimigo quer fazer isso. Sabe o que nós temos que fazer? Se precisar de bater porque errou, bata. Mas o que é preciso ser feito é dobrar o joelho e falar com Deus, tanto dentro de casa quanto vinha para a igreja. Orar pelas crianças, orar pelos filhos, porque o diabo já não está achando outra brecha, porque os crentes estão orando, porque os crentes estão lendo a palavra, porque os crentes estão jejuando. Então agora o inimigo quer achar essa brecha nos filhos que não tem tanta experiência na oração. Só que o que acontece? Ele está esquecendo que a igreja está em constante oração. Ele pode até ver e prender Pedro, mas a igreja não parou de orar. A igreja não abaixou a guarda. Aí o inimigo está querendo fazer gracinha, o inimigo está querendo fazer arruaça, o inimigo está querendo envergonhar os pais, o inimigo está querendo envergonhar a família, o inimigo está querendo envergonhar a igreja. Só que Pedro está preso para poder ser envergonhado na Páscoa, mas a igreja ainda está orando, e a igreja não pode parar de orar. É verdade. Quando pensa que não, Pedro está guardado. Aí o anjo do Senhor aparece na prisão, em um clarão, em um flash de luz, e o soldado dormindo continua.
Mas o anjo chega lá, toca assim do lado de Pedro e fala assim: acorda aí, Pedrão. Acorda aí, chegou a hora de sair daqui, porque tem uma igreja orando por você. Irmãos, isso é a eficácia da oração. Aleluia. Isso é o Glória a poder Deus. que tem a oração. Se nós Aleluia. soubéssemos quanto a oração tem poder de mudar qualquer situação que está acontecendo, a gente não parava de orar, e orar com propósito, orar com foco. Aí Pedro acorda, mãos presas. Aí o anjo desperta ele, as algemas caem da mão, irmãos. As algemas caem da mão. Não foi ninguém lá e uma chave, destrancou, não. Quando o anjo falou, está na hora de sair daqui, Pedro, nem as cadeias prendeu, ele segurou ele. Isso é o poder da oração. Aleluia, Jesus. E aí Pedro vai saindo, passa pelo soldado. Daqui a pouco tem mais 16 soldados guardando a porta. Ele passa e os soldados continuam inertes, parados. E quando ele chega no final, tem uma porta grande de ferro que está fechada. Pedro está aí. Quando ele chega na frente, irmãos, a porta abre sozinha. Aleluia. A porta Glória a abre Deus. sozinha. Sabe o que acontece? Quando você não pode ir, mas se você tem depósito e vida de oração, quando você não pode ir, a oração vai na frente, abre as portas, quebra as glória a cadeias, Deus. e você Aleluia. sai do lado de lá. Aleluia, Jesus. Glória a E Deus. aí a porta abre e Pedro sai. Quando Pedro sai pelo lado de fora, ele olha para um lado e para o outro. Uai, eu não estou dormindo, não é uma visão, é realidade. Aleluia. E ele sai e vai pela rua direita e esquerda. Ué, se é direita, não me falha a memória. Aí o que acontece? Ele pensa assim: peraí, se eu estou solto, eu vou procurar meus amigos de oração. E quando ele chega na casa de Maria, mãe de João Marcos, quando ele bate na porta, de longe ele está escutando a igreja orando. A igreja está orando. Aleluia. A igreja precisa Glória a continuar Deus. orando. A igreja precisa continuar na oração. A igreja não pode Glória a parar de Deus. clamar. A igreja só vence se for uma igreja de oração. Aleluia. E ele escuta o barulho dos irmãos orando. Quem sabe falando até o nome dele. Tira Pedro da prisão, guarda Pedro naquela prisão. E ele bate na porta. A menina vai lá olhar. E chega lá, vê que é ele, não acredita, mas ele não estava preso. Só que ela esqueceu que eles estavam orando. Enquanto eles oram, Deus solta da prisão. Enquanto Aleluia. a gente ora, Deus guarda os nossos filhos. Enquanto nós oramos, Deus liberta, Deus transforma. Enquanto nós oramos, Deus vai onde nós não conseguimos ir, muda a situação e as coisas lá. Aleluia, E sejamos abençoados. Glória a Deus. Vou parar por aqui, que já passou. Só quero que os irmãos saibam de uma coisa: não pare de orar. Amém. A oração, ela tem o poder de mudar todas e qualquer situação que nós possamos estar vivendo. A oração, ela pode mudar todas e qualquer situação que alguém esteja vivendo, enfrentando. Então continue orando, não pare de orar. O último texto